Você já se perguntou por que, mesmo se esforçando tanto, suas finanças continuam presas? Por que portas se fecham, oportunidades desaparecem e o dinheiro parece escorrer pelas mãos? Isso não é acaso. Existe uma guerra invisível, espiritual, sendo travada sobre sua vida financeira. E o inimigo quer te manter exatamente onde você está, limitado, frustrado, sem visão, sem avanço. Porque enquanto você estiver preso à escassez, não terá força para cumprir o propósito de Deus. Mas essa é a boa notícia. O Senhor não te chamou para a pobreza. Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Ele prometeu te colocar por cima, não por baixo. E neste vídeo, vamos abrir os olhos espirituais para identificar os laços que amarram sua prosperidade, expor as estratégias das trevas para te manter em derrota e liberar as promessas de Deus que vão te levantar com autoridade, sabedoria e provisão abundante. Prepare-se. Essa não é só uma mensagem, é um chamado para romper. Porque a pobreza é um cativeiro e hoje Deus vai te tirar dele. A pobreza, quando se torna um estado permanente na vida de alguém, não é apenas uma questão de economia ou falta de oportunidades. Ela é, muitas vezes, o reflexo de uma prisão espiritual disfarçada. O inimigo sabe que se conseguir travar a sua mente, ele travará também suas decisões, suas ações e, consequentemente, suas finanças. Há uma estratégia arquitetada pelas trevas que tem como alvo desfigurar a imagem que você tem de si mesmo. Quando você se vê pequeno, incapaz, indigno de prosperar, você age de acordo com essa visão distorcida. É exatamente isso que Satanás quer. Ele quer te convencer de que a escassez é normal, que passar por humilhações financeiras faz parte da vida cristã e que você deve se conformar com pouco. Mas isso é uma mentira. A Bíblia é clara. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que você foi criado para reinar, não para mendigar. O problema é que muitos não discernem a influência espiritual por trás das crises financeiras. Existe um espírito de miséria operando na vida de muitos filhos de Deus. Esse espírito se infiltra por gerações, se fortalece em alianças familiares, atua através de palavras malditas que foram recebidas sem resistência. Quantas vezes você ouviu desde pequeno frases como: dinheiro não nasce em árvore, quem nasce pobre, morre pobre, rico não entra no céu. Essas palavras criam fortalezas mentais, e onde há fortalezas, há domínio. O diabo trabalha exatamente assim. Ele lança pensamentos que parecem inofensivos, mas que se tornam muralhas invisíveis entre você e a prosperidade. A pobreza também se mantém através de sistemas. Veja como o sistema do mundo foi construído para te prender em dívidas, juros, dependência do governo, trabalhos que consomem sua saúde e tempo, mas não te recompensam com dignidade. Isso não é por acaso. Existe um império de controle que opera em muitas estruturas, e a intenção é clara: manter os filhos de Deus ocupados demais com a sobrevivência, para que nunca tenham tempo de buscar o propósito. É por isso que precisamos de discernimento espiritual. O apóstolo Paulo disse: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Esses dominadores operam na área econômica, lançando opressão, estagnação e fracasso sobre aqueles que têm um chamado para impactar. Quando você é roubado nas finanças, o reino é roubado em influência. Porque um filho de Deus próspero pode financiar o evangelho, pode ajudar os necessitados, pode libertar outros do cativeiro. Mas alguém amarrado à pobreza mal consegue sair do próprio deserto. É por isso que essa guerra é tão intensa. O inimigo não teme cristãos que cantam, que dançam, que frequentam cultos. Ele teme cristãos que prosperam segundo a palavra, porque esses são perigosos para o inferno.
Eles constroem, investem, avançam e espalham a glória de Deus na terra. Se você não romper com esse ciclo espiritual de escassez, vai continuar vivendo apenas o mínimo quando Deus te chamou para o máximo. E não se trata de evangelho da ganância, mas de evangelho do propósito. A provisão de Deus é para cumprir um plano maior. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, Deus não os tirou de mãos vazias. A Bíblia diz que os egípcios entregaram ouro, prata e riquezas para o povo. Isso não foi coincidência. Deus estava restaurando o que havia sido roubado por gerações. E Ele continua fazendo isso hoje. Mas antes de te dar, Ele precisa te preparar. Você precisa entender que a prosperidade do reino exige obediência, fidelidade, mentalidade renovada e autoridade espiritual. Porque não é só sobre ter dinheiro, é sobre romper maldições, mudar destinos, levantar gerações. Por isso, você precisa resistir à mentira da escassez. Precisa identificar os padrões espirituais que te prendem. Precisa renunciar às palavras negativas, quebrar os votos inconscientes de pobreza, cancelar alianças espirituais com o fracasso. E precisa declarar em fé: eu não nasci para viver quebrado. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou herdeiro do reino. Eu vou prosperar para a glória do Senhor. Essa guerra não será vencida com força humana, mas com armas espirituais. A oração é uma delas, a palavra é outra, e o posicionamento é essencial. Quando você se posiciona como alguém que não aceita mais viver abaixo do que Deus prometeu, o céu se move ao seu favor. Portas começam a se abrir, oportunidades surgem. Estratégias são liberadas, mas tudo começa no espírito. A libertação das finanças começa com a renovação da mente. E isso está acontecendo agora. Porque hoje o Senhor está te despertando para algo maior. Tudo o que acontece na sua vida começa na sua mente. Antes da bênção vir para suas mãos, ela precisa habitar no seu pensamento. Por isso, a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente é o campo onde as batalhas mais intensas são travadas. O inimigo sabe que se controlar seus pensamentos, controlará também seus comportamentos e suas escolhas financeiras. Ele quer te manter em um ciclo de medo, insegurança, baixa autoestima e conformismo. Ele sussurra mentiras como: isso não é para você. Você não nasceu para prosperar. Vai dar errado de novo. E se você não estiver renovado pela palavra, começa a acreditar nessas vozes. Mas Deus te chama hoje para uma renovação profunda. Ele quer arrancar os pensamentos de escravidão e plantar pensamentos de liberdade. Quer substituir os pensamentos de derrota por uma mentalidade de filho, herdeiro e sacerdote. Porque enquanto você pensar como escravo, vai viver como escravo. Mas quando pensar como rei, vai começar a governar. Muitos vivem como servos de um sistema opressor porque ainda não entenderam quem são em Cristo. Quando você descobre sua identidade, você quebra o ciclo. Veja o exemplo dos espias enviados por Moisés. Todos viram a mesma terra, as mesmas promessas, os mesmos gigantes, mas 10 deles disseram: somos como gafanhotos diante deles. Apenas 2, Josué e Caleb, tiveram outra mentalidade. Eles viram a terra e creram na promessa. E por isso, apenas eles entraram. A terra prometida não foi conquistada por quem viu com os olhos naturais, mas por quem teve fé e mentalidade alinhada com Deus. O mesmo se aplica à sua vida financeira. Deus tem uma terra de abundância para você. Mas se você continuar se vendo pequeno, incapaz ou indigno, nunca entrará nela. A renovação da mente começa com a palavra. Você precisa declarar diariamente as promessas do Senhor sobre suas finanças. Dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
até que sua alma creia. Dizer, serei cabeça e não cauda, até que sua mente aceite. Dizer, emprestarei a muitos, mas não tomarei emprestado, até que sua realidade mude, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A mentalidade de pobreza te ensina a aceitar qualquer coisa. A mentalidade do reino te ensina a esperar pelo melhor de Deus. Um filho do reino não se conforma com a mediocridade. Ele trabalha com excelência, sonha alto, investe com sabedoria, multiplica talentos e honra a Deus com tudo o que faz. Essa mentalidade não nasce do dia para a noite. Ela é construída. É uma renovação diária. Requer vigilância sobre o que você consome, sobre as vozes que ouve, sobre as influências que permite. Se você se alimenta o tempo todo de más notícias, de comparações, de vozes negativas, sua fé vai adoecer. Mas se você se enche da palavra, de testemunhos de vitória, de estratégias espirituais, sua fé vai crescer. E a fé é a moeda do reino. Com ela, você acessa promessas. Sem ela, você continua travado. A renovação da mente também passa pelo entendimento sobre o propósito da riqueza. Deus não quer te prosperar só para você ter conforto. Ele quer te prosperar para você cumprir um propósito. Para abençoar outros, para financiar projetos do reino, para ser resposta onde há escassez. Quando sua mente entende isso, você para de buscar dinheiro como fim e passa a buscar como meio para glorificar a Deus. Essa é a chave que destrava o céu, porque Deus confia recursos àqueles que têm coração alinhado. A mente renovada também reconhece o poder da obediência. Muitos querem prosperar, mas desobedecem princípios básicos do reino. Não são fiéis nos dízimos, não semeiam, não administram bem o que já têm. E depois se perguntam por que não avançam. A obediência é uma semente que sempre produz colheita. Quando você honra a Deus com suas primícias, Ele abre janelas do céu. Quando você semeia em terra fértil, a multiplicação é certa. Mas tudo começa com a decisão de obedecer. E a obediência nasce de uma mente transformada. Uma mente que confia mais em Deus do que nas circunstâncias. Uma mente que entende que a verdadeira segurança está no reino e não nos sistemas humanos. Por fim, a renovação da mente te dá autoridade. Você começa a falar diferente, a andar diferente, a tomar decisões guiado pelo Espírito. Você deixa de ser guiado por medo e passa a ser guiado por fé. E essa fé atrai o mover de Deus. Onde há fé, milagres acontecem. Onde há mente renovada, há caminhos abertos. Onde há entendimento, há avanço. É por isso que o inimigo luta tanto contra sua mente. Porque ele sabe que, se você for livre aí dentro, será imparável aqui fora. Então hoje, levante-se. Diga a si mesmo: eu rejeito toda mentalidade de escassez. Eu não aceito mais viver aquém da promessa. Eu declaro minha mente renovada pelo Espírito de Deus. E comece a viver como quem já venceu, porque em Cristo você já venceu. Uma das maiores armas espirituais na guerra contra a pobreza é a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Esse não é apenas um ato religioso ou uma formalidade da igreja, mas um princípio espiritual profundo que ativa o mover de Deus sobre as finanças. O dízimo não é sobre dar dinheiro, é sobre reconhecer quem é o Senhor da sua provisão. Quando você separa os primeiros 10% de tudo o que recebe e entrega ao Senhor, você está dizendo no mundo espiritual: minha fonte não é o sistema, não é meu trabalho, não é o governo. Minha fonte é o Deus vivo. E quando essa declaração é feita com fé e obediência, os céus respondem. Malaquias 3 deixa isso claro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos,
Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, até que dela vos advenha a maior abastança. Ou seja, o dízimo ativa janelas espirituais, janelas que estavam fechadas, portas que estavam trancadas. Caminhos que pareciam bloqueados começam a se abrir quando você honra a Deus com os primeiros frutos. E mais do que isso, Deus promete repreender o devorador. Isso significa que ele entra na batalha em seu favor para impedir que sua colheita seja destruída. Quantas vezes você já viu dinheiro entrar e sumir? Contas inesperadas, dívidas que se acumulam, problemas que drenam suas reservas. Isso muitas vezes é a ação do devorador. Mas o dízimo fiel cria um escudo espiritual contra essa ação maligna. Já a oferta, ou a semente, tem outro poder. Enquanto o dízimo é uma devolução, a oferta é uma liberação. É quando você, movido por fé, planta em obediência, esperando colheita. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que semearam em tempos de crise e colheram milagres. Isaac, por exemplo, plantou em uma terra seca em tempo de fome e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor estava com ele. A viúva de Sarepta, mesmo com apenas um punhado de farinha, decidiu obedecer à palavra do profeta e viu sua provisão se multiplicar todos os dias. A mulher sunamita construiu um quarto para o profeta Eliseu, sem pedir nada em troca, e recebeu como resposta um filho e depois a ressurreição do próprio filho. O que esses exemplos nos mostram é que a semente nunca volta vazia quando plantada com fé. Deus honra quem o honra, e quando você planta em obediência, o céu se move em sua direção. Mas aqui está o segredo. A semente não fala apenas de dinheiro, fala de coração, porque onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. A forma como você lida com o dinheiro revela onde está a sua confiança. Se você segura por medo de faltar, revela uma mente dominada pela escassez. Mas se você entrega com generosidade e fé, revela uma mente confiante na abundância de Deus. E é esse tipo de mente e coração que o Senhor procura para confiar riquezas maiores. Além disso, a semente quebra ciclos. Quantas vezes você já viu padrões repetitivos de escassez? Gerações de uma mesma família que vivem de dívidas, fracassos financeiros, portas fechadas. Isso não é natural, é espiritual. E muitas vezes, uma semente sacrificial plantada com propósito rompe com esses ciclos, porque ela representa fé em ação. Representa alguém dizendo: isso termina em mim. Meus filhos não vão viver o que eu vivi. Eu planto hoje para um futuro de abundância. A semente também atrai graça. Quando você planta, você atrai favor. Pessoas certas começam a aparecer. Conexões são formadas. Ideias surgem. Negócios prosperam. Não é mágica, é princípio espiritual. É o céu respondendo à fé. E não é necessário ter muito para plantar. A viúva que deu 2 moedas foi elogiada por Jesus, porque ela deu tudo o que tinha. Deus não olha o valor da quantia, mas o valor do sacrifício. A pergunta não é quanto você deu, mas quanto te custou. Porque onde há sacrifício, há honra. E onde há honra, há colheita. É importante também entender onde plantar. Nem todo solo é fértil. Há ministérios, projetos e pessoas que estão alinhadas com o propósito de Deus. E quando você planta ali, sua semente gera frutos eternos. Mas há também solos contaminados, onde sua semente não germina. Por isso, é preciso discernimento. Ore antes de semear. Peça direção ao Espírito Santo. Ele mostrará onde está a terra certa. A prosperidade do reino é sustentada por esses princípios: fidelidade, generosidade, discernimento e obediência. Não basta desejar bênçãos financeiras, é preciso alinhar-se com os caminhos de Deus. Quando você decide viver pela fé, obedecer aos princípios e plantar com constância,
o céu se abre sobre você. E aquilo que era impossível começa a acontecer. Contratos são assinados, dívidas são quitadas, portas se abrem, promoções chegam, ideias prosperam, negócios florescem. Mas tudo começa com uma decisão: colocar Deus em primeiro lugar também nas suas finanças. Ele não quer só seu louvor, sua oração, sua presença nos cultos. Ele quer seu coração inteiro. E onde está seu coração, ali estará a sua semente. Que hoje você decida romper com toda resistência, com toda incredulidade, com toda limitação. Que você decida viver os princípios do reino com intensidade, porque quando você planta com fé, colhe milagres, e o tempo da colheita está chegando. Muitas pessoas lutam com todas as forças para mudar sua realidade financeira, mas não entendem que essa batalha não será vencida apenas com esforço humano. A guerra que travamos é espiritual, e por isso exige armas espirituais. O apóstolo Paulo escreveu: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Isso significa que por mais que você estude, trabalhe duro e se esforce, se não houver cobertura espiritual, a estagnação pode permanecer. Por isso, é necessário entender quais são essas armas e como usá-las. A primeira arma é a oração. Mas não qualquer oração. É a oração estratégica, direcionada, persistente. É a oração que vai direto ao ponto, que confronta as raízes espirituais da miséria, que renuncia pactos, que quebra maldições hereditárias e que libera a palavra de Deus como espada. Quando você ora com autoridade, o mundo espiritual responde. As cadeias invisíveis começam a se romper, os céus se abrem, os anjos se movem, as forças das trevas recuam. A segunda arma é o jejum. O jejum não muda Deus, ele muda você. Ele quebra o orgulho, silencia a carne, aguça o espírito e te conecta com o céu. Quando você jejua, sua percepção espiritual aumenta, sua fé se fortalece, sua mente se limpa das influências do mundo e você começa a discernir com clareza os caminhos de Deus. Há batalhas que não serão vencidas apenas com oração, mas com jejum e oração, como disse Jesus aos discípulos quando tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. O jejum é uma chave poderosa na guerra contra a escassez. A terceira arma é a palavra declarada. Muitos oram, mas se calam depois. Não profetizam, não declaram, não verbalizam a promessa. Mas a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que você fala constrói ou destrói. E quando você começa a declarar todos os dias com fé: eu sou próspero, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, todas as minhas necessidades são supridas em Cristo Jesus, o mundo espiritual começa a se alinhar com essas palavras. Você está liberando fé no ar e a fé cria realidades. Outra arma espiritual poderosa é o perdão. Sim, o perdão. Muitas pessoas não prosperam porque carregam mágoas, ressentimentos, feridas antigas que servem como brechas espirituais. A falta de perdão abre portas para o inimigo agir, bloqueia orações, contamina decisões e afasta a presença de Deus. Jesus ensinou que antes de ofertar, devemos perdoar. Isso mostra o quanto o coração limpo é fundamental para que nossa vida financeira seja restaurada. Liberar perdão é liberar a si mesmo, é remover o peso que te prende, é permitir que a graça flua livremente. A quinta arma é a adoração. Adoração não é apenas cantar, é render-se, é colocar Deus no centro. É reconhecer que Ele é Senhor sobre tudo, inclusive sobre suas finanças. Quando você adora, você exalta o nome que está acima de toda escassez, de toda dívida, de toda opressão. A adoração quebra cadeias, muda atmosferas, traz direção e libera favor.
Muitos dos maiores livramentos bíblicos aconteceram durante momentos de adoração. Josafá venceu exércitos cantando. Paulo e Silas foram libertos na prisão adorando. Adoração é guerra. E quem adora em meio à crise está dizendo ao inferno: eu confio em Deus, mesmo antes do milagre chegar. A sexta arma espiritual é o posicionamento. Não adianta orar, jejuar e adorar se você continua tomando decisões que te afastam da vontade de Deus. Posicionamento é dizer não para o que não edifica. É cortar alianças com o pecado. É mudar atitudes. É ser honesto, íntegro, responsável. Deus não abençoa desonestidade. Ele não prospera quem quebra princípios. O favor de Deus acompanha quem anda em santidade. O posicionamento também envolve honrar compromissos, administrar com sabedoria, fugir do desperdício, organizar as finanças. Fé não é desculpa para a desordem. O Espírito Santo é um espírito de ordem, e onde há ordem, há bênção. Finalmente, a última arma que muitos ignoram: o silêncio estratégico. Em algumas fases da sua jornada financeira, você precisará aprender a se calar, a não expor planos antes da hora, a não anunciar vitórias prematuras, a não se defender de ataques desnecessários. O silêncio é arma contra o orgulho, contra a comparação, contra o roubo espiritual. Quando você aprende a guardar no secreto o que Deus está fazendo, você protege o que está nascendo. Muitas vitórias foram roubadas por exposição precipitada. Há tempo de falar e tempo de calar. E o Espírito Santo te mostrará quando e como usar cada uma dessas armas. A guerra espiritual financeira é real. E para vencê-la, você precisa estar preparado. Não se trata apenas de trabalhar mais, mas de lutar certo. Não é apenas sobre força, mas sobre sabedoria espiritual. Cada oração, cada jejum, cada declaração, cada oferta, cada posicionamento, tudo isso constrói um escudo ao seu redor. E aos poucos, o cenário muda. O que estava travado começa a fluir. O que parecia impossível começa a acontecer. E o nome do Senhor é glorificado em sua vida. Lembre-se, você não está lutando sozinho. O Senhor dos Exércitos está contigo. Ele vai adiante, quebra ferrolhos de ferro, despedaça portões de bronze e te entrega os tesouros escondidos. Mas ele espera que você lute com as armas corretas e lute até o fim. Chegamos ao ponto mais importante desta jornada: a certeza absoluta de que Deus vai te levantar. Não importa o quanto tentaram te sabotar, te envergonhar, te limitar ou te prender em ciclos de miséria. Não importa quantas vezes zombaram da tua fé ou disseram que você nunca chegaria a lugar nenhum. Porque a última palavra não vem dos homens, vem do trono de Deus. E quando ele decide exaltar alguém, nenhuma força espiritual ou estrutura humana pode impedir. A palavra é clara: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Existe um tempo determinado para a tua exaltação. E esse tempo começa quando você decide crer com profundidade, obedecer com fidelidade e caminhar com constância. Deus está levantando uma geração que não se curva diante de Mamon, que não negocia princípios por dinheiro, que não se vende por status, mas que decide prosperar para glorificá-lo. Uma geração que entende que prosperidade não é acúmulo, mas propósito. Não é vanglória, é ferramenta para o reino. E é essa geração que o inimigo mais teme. Porque quando um filho de Deus entende seu chamado financeiro, ele se torna um canal. E um canal nunca seca, porque está sempre recebendo para derramar. Deus não te chamou para ser poço, mas para ser rio. E o rio não escolhe onde fluir, ele apenas obedece ao curso. Da mesma forma, você não está nessa terra para juntar, mas para fluir. E quanto mais você flui, mais ele derrama.
Sua vida vai deixar de ser sobre ter e vai passar a ser sobre mover. Mover recursos, mover projetos, mover pessoas em direção à vontade de Deus. Mas para isso, você precisa crer. Crer que sua história pode mudar. Crer que você não foi criado para sobreviver, mas para vencer. Crer que mesmo que seus pais tenham vivido em escassez, isso não define seu futuro. Crer que mesmo que tudo diga não, o céu ainda diz sim, e o sim de Deus anula todo decreto de derrota. Lembre-se de José, vendido como escravo, traído pelos irmãos, preso injustamente. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para desistir. Mas Deus o levantou. E quando Deus levantou José, ele o fez governador da maior nação da época. Porque quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. José administrou bem a prisão e por isso pôde administrar o palácio. Da mesma forma, você precisa ser fiel onde está, mesmo que o salário ainda seja pequeno, mesmo que o ambiente seja difícil, mesmo que ninguém veja, porque Deus vê e Ele está te testando para depois te confiar mais. O levantar de Deus não acontece por mérito humano, mas por graça. Só que a graça se manifesta onde há preparo. Deus não exalta quem não está pronto. Ele levanta os que foram forjados no secreto, os que aprenderam a depender dele, os que não se corromperam no deserto, os que disseram não para atalhos e sim para processos, porque é no processo que o caráter é moldado, que a mentalidade é transformada, que a visão é ampliada. Não rejeite o processo, ele está te preparando para o que vem, e o que vem é grande. Deus está te levantando para ser resposta na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Você não será mais conhecido como aquele que sempre luta, mas como aquele que venceu com Deus. E a vitória será completa. Não será apenas dinheiro na conta, mas paz no coração, sabedoria nas decisões, equilíbrio emocional, relacionamentos saudáveis e uma missão clara. Porque prosperidade verdadeira é plenitude. É quando todas as áreas se alinham com o céu. Mas para isso, você precisa continuar firme. Não retroceda. Não aceite mais migalhas. Não viva mais debaixo do jugo do sistema. Deus te chamou para romper, para construir, para deixar legado. E o legado começa com uma decisão. A decisão de não aceitar mais ser mantido embaixo. Porque quem te quer embaixo não é Deus. São os que se alimentam da sua fraqueza, os que lucram com a sua limitação, os que têm medo de te ver crescer. Mas Deus não tem medo da tua grandeza, porque foi Ele mesmo quem te fez grande. O que Ele espera é que, quando você subir, não esqueça de onde veio. Que quando for exaltado, continue com os joelhos dobrados. Que quando tudo prosperar, você continue dando glória a Ele. Essa é a maior prova de maturidade. Crescer sem se perder. Prosperar sem se corromper. Vencer sem se orgulhar. E isso é possível quando você entende que tudo vem dele, por ele e para ele. Então hoje, neste momento, eu te digo com toda a autoridade da palavra, Deus vai te levantar, não por causa do seu currículo, nem por causa das suas conexões, mas por causa do seu coração. Um coração fiel, quebrantado, disponível. E quando ele levantar, será notório. Os mesmos que duvidaram verão. Os mesmos que te ignoraram procurarão. Os mesmos que te humilharam se surpreenderão. E você não precisará se vingar, porque sua vitória será sua resposta. Sua prosperidade será seu testemunho. Seu avanço será a prova viva de que quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Prepare-se. O tempo da escassez está chegando ao fim. O tempo do levantar está começando. E ninguém poderá parar o que Deus vai fazer em sua vida.